Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Sou o psicólogo Elcio Pini. Como todo mundo sabe, toda semana tem um videozinho novo por aqui. Hoje eu vou atender um pedido da Valéria Calazans. Vou falar sobre experiência de quase morte, EQM. Para quem acompanha futebol, o caso do jogador dinamarquês Eriksen na Eurocopa passada pode ter ficado gravado, marcado de forma bem clara na memória. O atleta literalmente caiu repentinamente e ficou morto por aproximadamente 5 minutos, até que foi ressuscitado e hoje está novamente jogando bola, exercendo a sua profissão normalmente. Esse é um paradoxo da vida, pois a gente sempre ouve falar que a morte é inevitável. E é, mas em alguns casos, pessoas que são socorridas a tempo conseguem ressuscitar, como aconteceu com o Eriksen. E de acordo com pesquisas, o número até que é razoável. 12% das pessoas que têm parada cardíaca e são socorridas a tempo conseguem voltar à vida. Mas o interessante aqui, nesse vídeo, é entender o que as pessoas que passaram por essa experiência de terem vivido a EQM alegam sentir, ouvir e quais são os efeitos que isso tem no futuro da saúde mental do indivíduo. Então, o que as pessoas mais falam que viram, sentiram ou perceberam quando tiveram uma EQM são as seguintes situações: ouvir o anúncio da própria morte, sentir envolvimento de paz, ouvir ruídos, ver um túnel se fechando, sentir estar fora do próprio corpo, como se pudesse ver o corpo de outro plano, encontrar algum ser de luz, que pode ser chamado de anjo ou qualquer outra coisa, realizar uma revisão da própria vida, de tudo que passou durante os anos que viveu até a parada cardíaca, retornar à vida através de uma experiência e contar a outras pessoas sobre o que aconteceu, além de ter outras visões da própria morte. Além, claro, da mais comum, que é não conseguir expressar com palavras o que aconteceu nesse momento. Como aconteceu com o próprio Eriksen, que em nenhum momento falou que viu, sentiu, escutou ou qualquer coisa nesse sentido. Existem duas formas de ver a experiência de quase morte. A primeira é voltada para a lógica, ou seja, ela é um fenômeno produzido pelo próprio cérebro durante o tempo que a pessoa permaneceu morta e, portanto, é fruto da imaginação do paciente, daquela pessoa que passou por isso. E a segunda é mais espiritual e reza que a consciência persiste mesmo após a morte, ou seja, algo como a vida continuar em outro plano e ser possível observar, ver, sentir o que está acontecendo no plano anterior. Então, quando a pessoa diz que viu um anjo ou que foi recebida por familiares queridos que já se foram, ou qualquer coisa nesse sentido, é como se houvesse uma outra vida, mas que fosse tirada para que a pessoa voltasse para a vida carnal naquele momento, e ela vai saber que depois, posteriormente, vai ter um outro lugar para ir. Contudo, o importante aqui é destacar como as pessoas que passam pela EQM dão muito mais valor à vida depois dessa pequena morte. Se desprendem, inclusive, das coisas materiais, do dinheiro, focando mais no bem-estar e na dádiva de estar vivo novamente. Mas muitas ficam com sequelas, que dificultam a rotina, como o medo extremo de acabar morrendo de novo. E aí deixam de praticar atividades esportivas, físicas, não comem mais aquilo que lhe dá prazer, mas entendem que vai fazer mal para o coração, e acabam tendo muito medo de ficarem sozinhos. É um medo desesperador de não ter ninguém que possa a socorrer se aquilo acontecer novamente. Algumas dessas situações podem ocasionar transtornos que não existiam antes, como alguns tipos de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade generalizada, distúrbios do sono, entre tantos outros. Mas aqui, pessoal, uma coisa é certa: a gente precisa valorizar a nossa vida, aproveitar a nossa chance de viver, buscar ser saudável, mas ao mesmo tempo não abrir mão dos pequenos prazeres, das pequenas felicidades. Porque uma coisa é certa:
Você até pode ressuscitar de uma parada cardíaca, mas não vai conseguir viver a sua vida inteira novamente, tá bom? Vamos em busca da felicidade, pessoal. Cuidar do corpo, cuidar do coração, mas principalmente cuidar da mente. Estou aqui semana que vem. Forte abraço. Tchau, tchau.